Pessoal, então, como nós apontamos, a nossa aula de hoje é sobre bens. Nós já ressaltamos a importância dos bens em toda a trajetória jurídica. Os bens e a discussão que envolvem fazem parte praticamente de todo o direito civil. A grande discussão do direito civil envolve o debate sobre bens jurídicos. O exemplo que eu tinha apontado anteriormente, tanto na responsabilidade civil, no direito real, no direito das coisas, está lá no direito de família, está lá no direito sucessório. Então, a temática, a discussão, ela envolve grande parte, né, da discussão jurídica, uma vez da sua importância, do valor que isso tem para as pessoas, do quanto que a sociedade ela valoriza as questões patrimoniais. Embora a tradição jurídica brasileira ela tem esse caráter patrimonialista, tá? Hoje, a gente também tem toda essa discussão voltada à questão da pessoa, à questão da dignidade da pessoa humana, mas a nossa sociedade ela não subsiste sem essa discussão que envolve os bens jurídicos. Então, por isso, da importância e da pertinência da nossa temática dos bens, principalmente os bens jurídicos, tá? Daí nós vimos aqui os conceitos introdutórios, que o Código Civil, na parte geral, num primeiro momento, ele trata de todas as questões que envolvem as pessoas naturais, na sequência, as pessoas jurídicas, e nós vimos que esses sujeitos, tanto no caso pessoas naturais como pessoas jurídicas, são, do ponto de vista jurídico, sujeitos de direitos, tá? E nas relações que eles estabelecem entre si, tanto de pessoa natural para pessoa natural, como de pessoa natural para pessoa jurídica, sempre os bens, eles acabam sendo objeto dessas discussões, objeto dessas relações jurídicas, tá? Então, por isso que nós viemos aqui agora diretamente para aquela expressão, né, que o Código Civil de 2002, ele utiliza de uma forma muito ampla, bem jurídico, e nós vimos há pouco que é utilizado tanto para coisas como para bens. Quando a gente falou de coisas, né, nós falamos de aquilo que tem existência material. Um exemplo, aqui o livro, tá? Foi um dos exemplos que nós utilizamos. O outro exemplo, o celular. Um outro exemplo que nós podemos utilizar aqui, o computador, tá? São todos exemplos de coisas, tá? Então, por isso, dentro desses conceitos introdutórios, coisa indica algo que possui existência material. Se eu falar celular, eu vou lembrar de um objeto, tá? Que pode. Por que um celular? Vou dar um exemplo. Este aqui custa R$ 300, aquele que você está usando custa 800, o que outro colega está usando custa 1.500, que tem 4.000, tá? Então, por quê? As coisas materiais, elas podem ser avaliadas e mensuradas, tá? Daí a gente vai verificar, e agora não é objeto, mas por que algo é mais valorizado e outra situação vai ser pela utilidade que ela tem para as pessoas, tá? Então, as coisas, elas também, os bens, eles são avaliados
por aquilo que eles satisfazem em termos de necessidades humanas, tá? Então, por isso que a coisa, ela está ligada à substância, a algo ligado ao mundo físico, ao mundo real. Se eu falo caneta, eu estou falando de um objeto como este que vocês estão enxergando aqui, tá? Então, do ponto de vista jurídico, a coisa ela pode ser definida como tudo que existe no universo, tá? Esse tudo que existe é tudo aquilo que nós vemos do ponto de vista material, tá? A coisa, também do ponto de vista jurídico, ela pode ser definida como o que é útil para a satisfação das necessidades humanas. Por exemplo, o livro, tá? O livro, ele acaba satisfazendo a uma necessidade que é a do aprofundamento, da busca do conhecimento, tá? O celular, ele tem ele satisfaz as necessidades nossas de comunicação, principalmente, algumas questões de trabalho, tá? Então, e o que torna todas essas questões valiosas é exatamente porque elas são objetos de apropriação. Então, eu consigo vender um celular, tem muita gente que necessita de celular, então, por isso é que se torna um objeto valioso, tá? Assim, há coisas que são úteis e não e que não podem ser objeto de apropriação, porque elas são comuns a todos, né? Por exemplo, este celular, ele é útil e ele é objeto de apropriação individual, particular, mas há também coisas que são úteis, por exemplo, o rio, o mar, né? São comuns a todas as pessoas, tá? Nós temos também coisas que são suscetíveis de apropriação e que não pertencem a ninguém. Por exemplo, os peixes do mar, eles pertencem a quem? Tá? Os peixes dos rios, eles pertencem a quem? Tá? As aves da mata que estão soltas, né, elas pertencem a quem? Tá? Então, elas podem ser objeto de apropriação? Vai depender da legislação em relação a determinados, principalmente os peixes, quanto às aves, as silvestres, tem toda a questão de restrição legal, tá? Então, vocês estão percebendo que há coisas suscetíveis de apropriação que não pertencem a ninguém. Por exemplo, eu não quero mais este computador aqui, tá? Eu deixo ele, eu abandono ele, tá, gente? Então, se eu abandono, tá? Este computador, ele passa a ser o quê? Suscetível de apropriação, porque ele deixou de pertencer a mim no momento que eu abandonei de forma voluntária, de forma proposital. Então, vocês estão percebendo que as coisas, de um modo em geral, elas são tudo aquilo que existe do ponto de vista material. Quer dizer, eu consigo tocar, eu consigo ver, né, as coisas. E a partir daí, nós vamos para a ideia. Já vimos o que que são as coisas, agora a gente vai olhar como é que o direito, como a reflexão jurídica chega à ideia de bem, tá? A possibilidade de apropriação de algo, tá? Eu posso me apropriar, bem como sua utilidade, confere um determinado valor à coisa, tá? Elevando à categoria de bem. Então, observe que as coisas
se elas não podem ser apropriadas, se ninguém demonstrar interesse, ela não é elevada à categoria de bem. Porque uma das coisas que nós vimos aqui anteriormente, tá? Que a coisa ela precisa satisfazer uma necessidade humana, tá? Ela se torna valiosa se ela é objeto de apropriação. Se ela não for, tá? Então, por isso, quando que algo, tá? Ah, tem essa possibilidade de apropriação, vou dar um exemplo, tá? As pedras, tá? Preciosas, né? Se a gente não enxergasse valor, utilidade para elas, elas seriam simplesmente coisas. Mas a gente enxerga utilidade. Nós podemos fazer joias, nós podemos fazer outros objetos. Então, nós conferimos a ela um valor e, por isso, ela se eleva à categoria de bem, tá? Então, para o direito, tá, gente? Como é que o direito enxerga essa questão do bem, tá? O bem supõe uma valoração e pressupõe uma qualificação, tá? Então, claro que aqui nós não temos apenas um objeto, nós temos algo que tem muito conhecimento. Mas observe que se a gente não valorizasse, se a gente não achasse importante se comunicar e se comunicar de uma forma ágil, né? O celular, ele não teria nenhum valor, tá? Então, ele passa a ter valor justamente pela a sua utilidade, pode ser física ou imaterial, tá? Seja uma relação pessoal ou real, tá? Então, o bem, ele pode ser definido como tudo aquilo que tem um valor, que por isso entra no mundo jurídico como seu objeto. Se não tem o valor, não interessa ao direito, tá? Então, se eu jogo, ninguém tem importância hoje, aliás, ninguém dá importância à máquina de escrever. Vou dar um exemplo, tá? A máquina de escrever, tá? Mas olha que lá atrás ela tinha importância, tá? Então, hoje, ela perdeu um pouco a importância, então ela deixa de ser esse objeto das relações jurídicas, porque ela perdeu utilidade, tá? Então, por isso que os bens, eles compreendem tanto os objetos corpóreos, tá? Ou materiais, que são as coisas, e os ideais, que são os bens imateriais. Por exemplo, tá? Para mim, este livro aqui, tá? Este livro aqui, não sei se você está enxergando, tá? Este livro aqui, tá? Ele é uma coisa, ele é um bem, tá? Ele é um bem, ele tem uma utilidade para mim. Agora, para o autor, Carlos Roberto Gonçalves, tá? Este livro aqui, as ideias que estão aqui no livro, qual é a utilidade que tem para o autor? Alguém se habilita? O livro tá para o autor, gente, são o que? Os direitos autorais, tá? Aqui está o valor imaterial, o bem imaterial, o direito autoral do autor, de quem escreveu o livro, tá? Então, por isso que nós temos objetos corpóreos, materiais, que são as coisas, e os ideais, que são os bens imateriais também, tá? Nós temos diferentes classes de bens, tá?
Então, vocês podem olhar aí no Código Civil, a partir do artigo 79, tá? No artigo 79, nós não vamos encontrar no Código Civil, gente, a diferenciação entre o conceito de coisa e bem. O Código Civil, como nós falamos ali anteriormente, ele não faz essa diferenciação, tá? Então, no Código Civil, como nós apontamos anteriormente, tá? Nós só vamos encontrar a expressão bem jurídico que compreende tanto coisas como bens imateriais, tá? Então, por isso que, embora o Código Civil ele não tenha formalizado a classificação entre bens corpóreos e bens incorpóreos, a doutrina jurídica ela considera muito importante. Então, nós vamos ver todos os doutrinadores, tá? Eles vão considerar muito importante essa diferenciação entre bens corpóreos e bens incorpóreos, tá? Vocês conseguiram aqui, só pelos exemplos, nós já podemos ver a diferença, tá? Então, por exemplo, bens corpóreos são aqueles que têm existência material, que são perceptíveis aos nossos sentidos. Quando que eu falo de joia, tá? Quando que eu estou falando aqui de joia, ou seja, mesmo que seja uma aliança, tá? Eu estou falando de um bem, tá? Porque eu enxergo, certamente as meninas aí da turma estão com brincos ou anéis, tá? Ou seja, nós enxergamos, tá? Então, são perceptíveis aos nossos sentidos, por isso, bens corpóreos, tá? O livro é considerado um bem corpóreo. O celular, como nós falamos, também é considerado um bem corpóreo. O, o computador também é considerado um bem corpóreo. Então, esses são bens que nós definimos como corpóreos. Essa discussão, como eu falei há pouco para vocês, nós não encontramos ali no Código Civil. Onde é que a gente vai encontrar? Na doutrina jurídica, entre os doutrinadores, que eles entendem fundamental a gente compreender essa diferenciação entre bens corpóreos e bens incorpóreos. O que são os bens incorpóreos? Aqueles abstratos de visualização ideal, não tangível, produtos do intelecto, tá? Nós já damos exemplo, tá? O direito autoral, o colega, eu aqui de cabeça agora eu não lembro quem foi o colega que citou o exemplo da propriedade intelectual, das patentes, então teve um colega que já citou e que já apontou esse exemplo, né, a questão dos desenhos industriais, as marcas, tá? Tanto, gente, que nós temos uma legislação que protege isso. Se você ir lá no CP, no CP, no Código Penal, você vai ver que há, né, uma situação típica que envolve o direito autoral, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês. Artigo 184, né, gente? Olhem aqui. Violação de direito autoral, tá, gente? Dos crimes contra a propriedade intelectual. Dos crimes, olhem aqui, dos crimes contra a propriedade imaterial.
Então, vocês estão percebendo que aquilo que a gente estava discutindo melhor, discutindo aqui do ponto de vista jurídico, no âmbito civil, nós também temos lá no direito penal, né, a tipificação por quem violar, né, esses direitos, os bens imateriais. E olhem, se eu perguntar para vocês, a Nike, onde é que você enxerga a sede, a empresa Nike? Onde é que ela está presente? Alguém consegue me dizer? Ah, não, aqui tem uma empresa Nike, ali tem uma filial. E basicamente o que, gente? Uma marca, tá? Como outras empresas também que nós temos, que você vende, né? Você emprega, né, um valor, né? Por exemplo, se esta minha camiseta tivesse aquele Lzinho, né, ela teria um valor muito mais superior, poderia ser até, inclusive, o mesmo tecido, só em função do que? Daquela marca, né? Dá um atributo maior àquele produto, valoriza a, 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 né, um determinado produto, tá, gente? Então, nesse sentido, a questão que nós temos e da importância dos bens incorpóreos. Em 96, também foi aprovada uma lei, tá? Uma lei justamente para proteger a questão das marcas, tá? A questão das marcas. Foi ano passado, nós tivemos que fazer uma defesa de uma empresa que aqui da até da 116, né, essa empresa, ela tinha alguma situação que um outro concorrente entendia que tinha parecido em relação à marca, tá, gente? Então, estão percebendo como que isso é importante, o quanto que envolve isso de recurso nas relações jurídicas. Então, aqui também nós temos a Lei 9.279 de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Meus amigos, não sei se alguém de vocês circula este meio industrial, participa deste meio industrial, quanta preocupação que as empresas têm em relação a desenho, tá? Em relação a desenho. Não sei se alguém de vocês, eu até não apontei aqui nenhum exemplo, a questão do software, tá? A questão dos códigos, tá, gente? Então, vocês estão percebendo quanta coisa imaterial que a gente tem e o valor que isso tem para a nossa sociedade, tá, gente? Então, os bens incorpóreos, né, que num primeiro, imateriais, que a gente não enxerga, eles são objeto de relações jurídicas e acabam envolvendo e muito os profissionais do direito. Não sei se alguém de vocês tem alguma pergunta ou alguma colocação a fazer. O logo, tá? O logo ele deve sim ser considerado, né, um bem incorpóreo, porque é como se fosse a marca, tá? É como se fosse a marca, tá? Então a gente ah, sempre que uma empresa ela usa uma marca, ela usa um logo, tá? E ela vai registrar, tá? Isso e outras empresas, quando você tem uma marca, tá? Você pode fazer o quê? Denunciar que alguém está imitando a tua marca,
tá? E essa pessoa, ela precisa se defender, tá? Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer na comissão de advogados, é fazer a defesa de algumas empresas, de algumas indústrias que usam, às vezes, desenho, que usam a marca muito parecida que outros utilizam, tá, gente? Então, essa é uma discussão no meio jurídico bastante forte, tá? Professor, então para ter esse direito assim de uma propriedade, nem que seja da marca, né, do uso dela, ou dos direitos autorais, sempre tem que, sempre tem que ser em cima de um bem, nem que seja incorpóreo. Por exemplo, o direito sobre uma prestação de um serviço, porque fazendo uma analogia lá com a contabilidade, lá, conjunto de bens, direitos e obrigações, mas sempre quando tem um bem é sempre sobre um direito ou atividade de alguém, nunca vai ter um direito, sei lá, um direito subjetivo aí. Não, subjetivo não se enquadra nesse caso. Não, Mas sempre tem que ter um bem envolvido para ter um. exatamente. Este bem, ele pode ser material ou imaterial, né? Então, na questão aqui de marcas, patentes, direito autoral, né, desenho industrial. Gente, olha o que é a importância de um desenho. Eu venho acompanhando algumas questões ali de um setor que cada máquina, tá, gente, que é produzida, ela custa em torno de 700 mil, tem algumas 2 milhões, outras 3 milhões, tá? E o cuidado que você precisa ter com os colaboradores que têm acesso ao desenho que você desenvolveu. Por quê, gente? Olha o quanto é importante você ter o teu desenho e que ninguém venha copiar, porque você está produzindo um produto que é só você que produz. Olha quanto tempo você leva para o desenvolvimento de uma máquina, tá? E eu venho acompanhando porque eu tenho um familiar muito próximo que ele acompanha e cuida do desenvolvimento de uma determinada máquina, tá, gente? Pô, os caras trabalharam o desenvolvimento dessa primeira máquina que eles fizeram em torno de quase um ano, tá, gente? Eles foram desenvolveram os desenhos, olha quantos profissionais envolvidos nisso, produzindo peças. Travou aqui aí. Travou aqui também. Travou aqui. Obrigado. Gente, então eu estou falando do que é o Ô, custo. professor, o senhor pode Fala. repetir porque travou para todo mundo aqui o que o senhor Eu, estava falando? Tá, eu estava dizendo que eu acompanho uma situação de uma máquina, tá? De uma máquina que foi desenvolvida ali num determinado setor industrial, tá, gente? Essa máquina, tá? Ela custa, no mínimo, em torno assim, de 700, 800 mil, tá? E tem algumas delas um pouco mais sofisticadas, lá 2 ou 3 milhões que custa essa máquina, tá, gente? Eles desenvolveram agora uma máquina mais simples, mais, eu diria, analógica, até em função do setor que ela atende, e normalmente é uma máquina que está em atividade em diferentes regiões, em diferentes cidades, tá? Ela está, e normalmente os profissionais que trabalham nela não têm assim grande escolaridade, grande conhecimento. Então, havia necessidade de se desenvolver uma máquina não tão digitalizada, mas com recursos, eu diria, mais analógicos, tá? Com menos recursos tecnológicos. Este pessoal, eles levaram, com trabalho de engenheiro, trabalho de diferentes profissionais, um ano testando, organizando, desenvolvendo, fazendo, produzindo as peças, não dando certo, reorganizando o próprio desenho,
Então, você imagine o valor que tem esse desenho, agora, o quanto que aquele desenho, aquele formato, aquele desenho industrial, quantas máquinas podem ser produzidas mensalmente, se você tem este desenho, você desenvolveu este produto. Agora, esse produto, olha o valor que ele tem econômico, né? Ah, é um papel, está lá no computador, mas olha o valor que ele tem, porque esse produto, se alguém, né, capta esse desenho, pega esse desenho, é um concorrente que pega uma situação pronta e vai ser teu concorrente e não gastou nada para desenvolver e para produzir aquele produto. Só vai pegar a situação pronta, só vai produzir. Então, ele não vai ter todo este custo do desenvolvimento. Então, por isso, a questão da propriedade do desenho industrial, né, gente? Porque ele tem todo um custo de desenvolvimento e também o aspecto da própria autoria de quem desenvolveu. Tá bem, gente? Professor, eu fico uma dúvida agora a respeito disso. No caso, sem essa máquina ter sido lançada, vamos supor, ainda divulgada no mercado, né? E vazasse esse plano dessa máquina para outra empresa e ela roubasse essa ideia, no caso. Nesse caso, não teria sido cometido um crime ainda pelo fato de não ter sido divulgado a máquina pela empresa que criou ela, por direitos autorais, no caso, sei lá, patente. É este o grande cuidado que as empresas elas precisam ter profissionais confiáveis, estabelecer relações éticas com os próprios profissionais. Então, quando a gente fala da importância dos aspectos éticos na sociedade, da confiabilidade, dessa relação entre direção, colaboradores numa empresa, olha o cuidado que eu preciso ter e a confiança. Quem são as pessoas que eu vou envolver nessa atividade? Porque se isso sair e alguém for lá e registrar, até eu provar que fui eu que desenvolvi, que foi alguém que captou, tá, gente? Então, nós temos esse tipo de discussão, às vezes, é motivação para demissões em algumas organizações, porque alguém vazou uma informação, comunicou uma informação que era sigilosa, tá? Então, nós temos esse tipo de situação, daí vai lá para o âmbito do direito do trabalho também, tá? A gente vai lá para o direito do trabalho, tá? Isso a gente tem tanto do ponto de vista do desenho industrial, como a questão dos códigos que são desenvolvidos pelos desenvolvedores de software, né? Então, por exemplo, está desenvolvendo um software, você está utilizando determinados códigos. Você não pode. Então, quem está desenvolvendo, quem tem conhecimento desses códigos, também não pode passar para terceiros. Até porque, se um terceiro vem utilizar, tem como identificar que se você usou, você precisa provar como é que você desenvolveu, você precisa ter uma espécie de banco de dados que fica armazenado todo o desenvolvimento dos códigos. Não sei se tem alguém de vocês aí que é da área de desenvolvimento de software, tá? Fica registrado cada atualização que você faz, tem como recuperar depois, nem que seja um detalhe de uma semana, um mês atrás, fica registrado. Exatamente. Então, vocês estão percebendo hoje o quanto que isso tem de valor. Pessoal, se vocês olharem na grade do nosso curso, por que tem disciplinas voltadas para essa área tecnológica? Gente, olha a importância que essa área tomou e vem tomando nos negócios nos dias atuais, tá, gente? Então, a área tecnológica, gente, ela é extremamente...
um ramo do futuro isso aí, né? Exatamente. E por isso que o profissional do direito que consegue se relacionar com esta área é o profissional e dialogar com esta área é o profissional que tem seu campo aberto, gente. Tá? Então, eu costumo dizer, você não vai se formar advogado para fazer ação de alimentos, tá? Se você se formar advogado pensando nessas questões simples e simplórias, gente, tá? Você não se constitui, você não é advogado do futuro, tá, gente? Tá? Mas lá em 2012, professor, quando eu me formei em ciência da computação, acho que eu fiz a cadeira em 2010 por aí. Direito e Tecnologia de Informação, acho que é a mesma nomenclatura da nossa. Também Sim. batia bastante nessa tecla aí de que como a TI tá avançando muito em todas as áreas, que seria uma área de bastante demanda. Então, realmente, vem crescendo e hoje em dia, naquele tempo não era tanto, mas hoje em dia, ainda mais com essa realidade que nós estamos aí de trabalho remoto para muita gente, não tem mais como tu viver sem tecnologia. Então, é uma área muito, muito crescente mesmo. O pessoal... Professor... deixa eu ver quem é que eu tô... aqui não estou identificando. Liciane. Tá, olha pode só, falar, Liciane. Nessa situação dos bens incorpóreos aí também pode ser tipo uma fórmula de um produto, uma receita, também se encaixa? Sim, tu desenvolveu um determinado produto, uma fórmula também, tá? Eu até nem tinha lembrado desta situação aqui num primeiro momento, tá? Mas obrigado por lembrar dessa situação, sim, tá, gente? Tá? Você desenvolve hoje, olha a discussão que você tem. Eu não sei se em algum momento vocês leram alguma coisa que envolvia o suborno de um funcionário. Não sei se vocês leram, se vocês já ouviram alguma situação, alguma história de um funcionário que era da Pepsi, em relação da Coca-Cola, em relação à fórmula. Não sei se você já... Eu lembro, eu li isso. Eu li. Já? Já. Tá. Gente. Então, olha o quanto que isso é importante, e o quanto que isso é interessante, e quanto que isso mexe, né, com as questões de mercado. Meus amigos, nós nos formamos advogados para lidar e tratar dessas questões complexas, dessas questões difíceis que a gente tem na sociedade. Não são para as coisas simplórias, aquelas coisas simples, tá, gente? E então, por isso que se a gente está exigindo de vocês um pouco mais do que aquilo que vocês acham que a gente deveria exigir, é no sentido que vocês estão sendo preparados para um mundo que vai ser muito diferente. Gente, aquilo que está se discutindo sobre o momento presente, o Ramon apenas falou a questão agora do trabalho remoto, de outras situações. Meus amigos, essa situação que a gente está vivendo agora, aquela normalidade anterior, eu acredito, tá, que talvez a gente não volte, que a gente vai precisar exatamente ter o quê? Um outro momento, uma outra situação. E este vai ser o nosso grande desafio, né, da atualidade, tá, gente? Então, por isso, do desafio que a gente tem a cada dia aqui, né, nas nossas atividades, tá? Muito bem. Então, voltamos agora aqui para o compartimento da tela. Pessoal, alguém encontrou essa situação de bens corpóreos e incorpóreos no Código Civil? Eu não encontrei. Por isso que nós colocamos aqui, né, que o Código Civil não faz essa diferenciação. Esta é uma classificação feita pela doutrina
como nós colocamos aqui, tá, gente? Tá? Pela doutrina. Se a gente for olhar ali a partir do artigo 79 do Código Civil, tá? Ele faz a seguinte classificação de bens, tá, gente? Bens imóveis. Alguém poderia me dar um exemplo de um bem imóvel? Uma casa. Casa. De um bem móvel. Um carro? Tá? De um bem fungível e consumível. Não é aquele que é Alimento. inextinguível. Tá? Exatamente, tá? Bens divisíveis. Dinheiro. Dinheiro é divisível. Sim, tá? O terreno, dividir até certo ponto. Depende da... ele é passível sim, tá? Então, é exatamente isso que a gente passa a tratar agora, gente, né? Das características de cada um dos bens, tá? Então, é isso que nós vamos tratar aqui na nossa aula a partir de agora, tá? Bens imóveis, tá? Então, eu já vi que um colega deu um terreno, né? Ele é exemplo de um bem imóvel, tá? Por exemplo, eu não gosto de morar aqui em Esteio, gostaria de morar em Novo Hamburgo. Eu posso levar o meu imóvel para lá? Não? Não, como levar um pedaço da terra, né? Não, não pode. Exato. Certamente vocês já viram aquelas imagens de casas sendo transportadas, principalmente casas de madeiras. Talvez vocês não sejam dessa época que viam essas imagens, tá? Mas O meu avô trouxe uma casa lá do Butiá para Garrobon. Só que trouxe desmontada, né? a E a minha mãe desmontar, aqui. Exato. né? Mas em cidades, quando que eram locais próximos, o pessoal levava, colocava em cima de um caminhão, né? Tiravam telhas, né? Tiravam as telhas e levavam praticamente toda a casa meio que montada. Chegava lá no local, só colocava ela no local, tá? Mas aqui é um pouco de passado, um pouco de situações que às vezes a gente pode imaginar, não, numa casa não pode ser transportada, mas, né, a gente enxerga, se vocês colocarem ali no Google imagem de casas sendo transportadas, vocês vão ver, tá? Então, pessoal, a definição de bens imóveis, tá? Nós encontramos no próprio artigo 79, tá? São bens imóveis o solo, tá? Então, o solo, eu estou aqui no imóvel, cada um de vocês está no imóvel, tá? O solo e tudo o que foi incorporado aonde nós estamos foi incorporado de forma artificial. Não sei se ali onde você está, na sua casa, né, no ambiente onde você está, tem algum bem que seja natural, que foi incorporado de forma naturalmente, né, por uma árvore que cresceu, que nasceu e cresceu lá, tá? É um exemplo, né, de algo que foi incorporado naturalmente, tá? Artificialmente é a casa, é o prédio, né? São todas aquelas situações que foram construídas pela pessoa, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá, gente? E principalmente aqueles que envolvem maiores questões jurídicas, tá? Não sei se alguém tem algum outro exemplo, tá? Lote ou terreno urbano, porque a gente encontra essas duas terminologias, inclusive nos próprios registros, tá? Lote ou terreno urbano, por exemplo, a Cefaz, eu estou trabalhando essa semana desde segunda com inventários, tá? Então, aqui a gente tem lá lote ou terreno urbano, que é a classificação que a gente faz
e seleciona quando nós estamos prestando as informações lá para o ITCD, tá, gente? Então, lote, apartamento, tá? Nós temos apartamento, sala comercial, a área de terras, box, vaga para estacionamento, e eu aqui de cabeça, não sei se alguém de vocês lembra de algum outro imóvel, exemplo de bem imóvel. Não lembro de nenhum. Tá? Pavilhão Praticamente, industrial, sei lá. desculpa. Um pavilhão industrial? Um pavilhão, exato, né? Um pavilhão, sim, Um perfeito. rio. Tá. O rio, ele pertence a quem? Pode, Nós já... pode Sim, passar dentro da propriedade de alguém. sim. É que, na verdade, a questão do rio, ou do açude, ou de algo relacionado a isso, ele normalmente vai estar delineado em um terreno. Então, Exatamente, daí não em termos de bem imóvel, tá? O rio, ele até não tem dono, né? E não tem como comercializar, não, né? Ele tem uma utilidade, ele é um bem público, né? Que não é possível a apropriação dele, que foi o que a gente viu lá no início da nossa aula, ó. Lá no início da nossa aula. Tá? Tem a observação, por exemplo, se a pessoa for dona de um terreno e no terreno encontrar uma jazida, sei lá, um petróleo no subsolo, não vai ser do dono do terreno, e sim da União, né? Sim, ali, sim, olhem aqui, gente, tá? São úteis e não apropriáveis, ou seja, são comuns a todos, são coisas, tá? Então, o rio, ele não é possível de apropriação, né? Ele não é... Claro que vocês podem me dizer, mas professor, lá em tal fazenda, em função da extensão, claro que é uma peculiaridade daquele local, né? Que é daquele local. Pode ser que a gente tenha, né, um rio em função da extensão de uma determinada fazenda, que seja assim, que pertença a uma única pessoa, né, gente? Tá? Mas olhem aqui as classificações que a doutrina, então, novamente, não é, a gente não encontra essa classificação no código, tá? Essa classificação aqui nós encontramos somente na doutrina, tá? Nós encontramos somente na doutrina essa classificação, imóveis por sua natureza, tá? Então, a gente tem aqui uma parte ali do que está no próprio Código Civil, né? Ali no artigo 79, tá? O solo e tudo quanto lhe incorporar natural e artificialmente, tá? Eu pergunto para vocês, tá? Por que a gente tem como exemplo o solo com sua superfície, subsolo e espaço aéreo? Eu não... natureza? Ah? Porque tudo isso advém da natureza. Na verdade, não é um princípio que o homem tem como controlar. Tipo, que nem eu falei, não tem como transportar uma terra, não tem como guardar vento. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma cidade chamada Ametista do Sul. Já falo. Sim, já. O que vocês ouviram falar de lá? Das pedras preciosas? Tudo que vem de lá é precioso, tá, gente? Daí o meu colega não veio de lá, não. Sacanagem, eu sou natural de lá, eu fui registrado lá. Mas eu falei do meu colega. Tá. Não é daqui, não. Tá, tudo bem. Olhem aqui, ó, eu estou mostrando para vocês algumas imagens de lá, vocês estão vendo? Tá, eu vou mostrar esta imagem aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Estão enxergando? Sim. Uhum. Tá? Essa imagem,
nós estamos falando do subsolo, tá? É do subsolo. Lá nós vamos encontrar aqui, é uma imagem da igreja, tá, gente? Da igreja, lá, inclusive, o padre, ele foi aqui, o cara que teve a ideia de fazer toda a exploração turística lá toda a exploração turística lá da cidade, ele foi meu colega no seminário, nós entramos juntos no seminário em 1987, olha aí que maravilha, tá? Mas eu estou mostrando aqui a questão do subsolo, porque lá tem essas jazidas de exploração de pedras, esses locais aonde eles exploram, a pessoa ela começou, tem locais, tem furnas, que a gente chama aqui, essas furnas, gente, elas têm 500 metros, elas têm 1.000 metros, tá? E por que eu estou mostrando essas furnas? Porque olhem aqui, gente, o que me pertence é o solo ou subsolo. Então, por exemplo, se um vizinho, e lá foi objeto de discussão esse tipo de situação, né? Por exemplo, um vizinho, ele começou a extração de pedras lá no seu imóvel, tá? Só que ele foi fazendo o quê, gente? Ele foi avançando 500, 1.000 metros. E quando ele se deu conta, aquela extração já estava acontecendo aonde? No subsolo de um terceiro, do vizinho. Então, vocês estão... e daí, o que o pessoal precisou fazer? Pagar para explorar, porque estavam explorando no subsolo do vizinho, tá? E aqui a questão do espaço aéreo. Por que você pode construir no teu terreno? Claro que depende do plano diretor da cidade, né? Depende, né, do plano diretor da cidade. Você pode construir um prédio 10 andares, 15 andares, porque tá. Senão, olha o que poderia fazer. Você não está utilizando o espaço aéreo do teu terreno. Eu, junto com o vizinho do outro, lá um terceiro, podemos ir levantando 2 prédios e, a partir de uma altura, a gente fazer o quê? Unir, né? E você ficar com a sua casa embaixo dos prédios. Vocês estão percebendo que loucura que seria? É justamente por isso que a gente fala que o espaço aéreo é esse espaço que você pode fazer uso do teu terreno. Estão entendendo o que significa aqui né, que é o solo, é a superfície, o subsolo e o espaço aéreo? É nesse sentido, para que ninguém faça esse tipo de situação deste exemplo maluco que eu acabei de dar para vocês, tá? Alguma dúvida aqui, gente, nessa primeira classificação? Imóveis por acessão física, industrial ou artificial. Gente, tudo aquilo que for incorporado ao solo, tá? Por exemplo, as sementes que foram lançadas, tá? As construções que foram feitas, tá? Isso tudo faz parte do quê? Do imóvel, tá? É uma outra classificação que a doutrina faz. E, gente, nós temos também aqui uma outra classificação, que ela é por acessão legal, mas nós encontramos, embora seja a doutrina que faça essa classificação, nós encontramos isso no Código Civil. Se alguém de vocês está com o código aberto ali, tá, gente? Com o código aberto, tá? Lá no artigo 80, por gentileza. Este artigo, ele é muito importante. Oi.
É uma pergunta, agora estou com um delay aqui, mas eu fiquei com uma dúvida quando o senhor estava dando o exemplo das jazidas. Sim, Esse pode. tipo de bem não é da União, Não. pedra preciosa e afins? Porque o senhor deu o exemplo como se os proprietários da terra explorassem livremente. Eu vou dizer para vocês que lá na terra do meu pai, tá? Onde eu nasci, tem. Tá? Eu venho de um ambiente, de um contexto, aquilo que eu estava mostrando aqui para vocês, isto aqui é tudo privado, gente. Toda exploração privada. Tá? Sim, mas é da União, então. A jazida, os bens ali pertencem à União e é sob concessão que os terceiros exploram. Não tem necessidade de autorização da União para, por exemplo, lá no meu pai, tá? Eu vou dizer que foi explorado um determinado período, tá? E depois o meu pai não quis mais explorar, tá? Isso Não não é tem a tipo ver, isso não tem a ver com o que está sendo explorado, por exemplo, que nem se fosse petróleo seria diferente já. Exato, exatamente. Daí isso está claro lá na própria Constituição. Uma coisa é petróleo, uma outra situação são as questões dessas jazidas, né, de pedras preciosas, né? Então, Até não são... pesquisar nesse intervalo de tempo aqui, tem alguma uma página do Serviço Geológico Brasileiro ali que não deixa bem, tem uma tabela ali de coisas, por exemplo, o ouro, etc., entra nas espécies de coisas que precisam de autorização para serem mineradas. Mas Sim. a ametista, como pedra preciosa, não está naquele rol ali, eu não sei, eu estava perguntando mais para saber assim, se eu achar uma jazida lá, estou cavocando lá na minha terra e achar, eu posso fazer isso sem medo de tomar uma inclusive lá no meu pai, tá? Seguidamente o pessoal vai, porque no próprio campo tem por cima, tá? E eles vão lá e compram essas pedras que eles encontram, que são cristais, que eles chamam, né? Que às vezes elas estão por cima lá, né? Vem a grama, os animais mexem, né? E então tem muitas situações que o pessoal vai lá, compra dessas pedras, né? Dessas pedras que depois eles fazem esses objetos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa aqui em casa. Mas eu vamos acho fazer que um não piquenique tem. lá, então, um final de semana desse. Não, gente, eu vou dizer para vocês, se alguém quer fazer um passeio, ir para um lugar legal, tem este aqui é um restaurante, ó. Ah, o Este restaurante aqui, da ó. pedra. Uhum. Exatamente, que é no subsolo, gente. Tem museus. Aqui, gente, tá? Este é um restaurante, tem a igreja. Agora eles estão construindo uma torre lá, tá? Sabe quantos quilômetros dá isso lá da casa do meu pai? Não dá 8 quilômetros, tá? Lá da casa do meu pai, a gente enxerga a torre da igreja lá que estão construindo, tá? Então, isso aqui, gente, ó, também, né, que é um espaço de visitação, são essas pedras aqui que o pessoal vai detonando, vai abrindo, que eles retiram lá, né? Que retiram lá. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa. Não, a imagem aqui é pequena, tá? Ok, olha aqui uma mesa lá do restaurante, como é que é a mesa, tá? É um passeio bacana, gente, é um passeio legal, tá? Nós estávamos aqui no artigo 80, tá? Que nós estamos estudando, consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e ações que os asseguram e o direito à sucessão aberta. Gente, vamos tentar entender o que significa os direitos reais. Alguém poderia me apontar algum exemplo de direito real
E o que é o direito à sucessão aberta, tá? São exatamente, deixa eu me localizar aqui, agora eu abri tanta coisa, tá? São essas situações aqui que a gente vai fazer, tá? Pessoal, alguém de vocês aí é casado ou vive em união estável? Sim. Eu sou Tá? casado. Tá bem. Se você quer vender o teu imóvel, ou se você quer entrar com uma ação de uso capião, eu perguntei, né, para os colegas que são, casados e vivem em união estável, tá? Então, opa, tem aqui alguém querendo entrar. Observem que, quando a gente fala em direitos reais, tem algumas situações que envolvem como é que você pode usufruir a questão do gozo, as questões das garantias, mas envolve também os aspectos de transação, né, desses imóveis, tá? Por exemplo, quando a gente está falando de direitos reais, tá? Servidão. Vocês já ouviram falar sobre servidão? O que é servidão? Tipo, servidão de passagem para alguém, alguma coisa assim? Isso, servidão de passagem, né? Um vizinho que mora nos fundos, ele não tem um exemplo, saída, né, para nenhuma rua, para nenhuma estrada, porque isso serve tanto para a cidade como para o campo, né, gente? Tá? Aquele caminho, né, é a servidão de passagem, a gente chama também servidão de trânsito, tá, gente? Servidão de trânsito. Inclusive, a gente tem aí um processo que agora a gente já foi para o tribunal, voltou, agora foi para o tribunal novamente, que envolve uma servidão, que uma pessoa, ela resolveu o quê? Trancar, construir, fazer uma situação, um portão, tá? E que daí trancaria o acesso a alguns vizinhos, tá? Então, é nesse sentido, a servidão é um direito real, tá, gente? É um direito real, tá? Então, e garantido tanto pela legislação como pela doutrina, tá? Usufruto, gente. O que é usufruto? Você saberia me dizer? É quando doa alguma coisa e a pessoa só pode tomar posse a partir da morte de alguém? Tá. Um exemplo, tá? Eu deixo o apartamento aqui de casa, eu transfiro para o meu filho e registro lá na matrícula o usufruto, tá? O que significa isso? Que a propriedade pertence para o meu filho. Eu aponto aqui porque ele está aqui ali no outro quarto, né, que ele está em aula também como vocês, tá? O que acontece? Ele não pode vender, ele não pode fazer nada sobre o imóvel, a não ser conservar, a não ser manter, porque o uso, se ele for vender, eu tenho que assinar, tá? Enquanto eu viver, tá? Enquanto eu viver, essa situação, quem vai usufruir daquele imóvel sou eu, tá? É um dos exemplos. A gente faz isso muito. Eu agora há pouco fiz a regularização de uns imóveis aqui ali na 118, e daí tinha uma situação que envolvia, tinha uma área industrial e tinha uma área que pertencia à indústria, que pertence à família, e atrás tinha um condomínio de uma família, tá? Então, o que a gente fez, tá?
ali, algumas pessoas da família, quando nós regularizamos, elas já doaram, fizeram a doação para outras pessoas da família, tá? Mas com usufruto. Com isso, gente, ali adiante, quando essa pessoa, ou se esta pessoa vir a falecer, não será necessário o inventário. Nós já resolvemos a situação agora, tá? Então, nós regularizamos e nós já fizemos o quê? Toda a situação do destino daquele patrimônio, do ponto de vista da sucessão. Nós já deixamos organizado. Eram 2 imóveis que, né, as pessoas, os particulares, eles queriam já deixar organizado, né, para quem eles iam doar. Eram pessoas solteiras, que não têm filhos, tá? E já queriam, olha, este imóvel eu quero que fique com fulano, usufruto, tá? Com usufruto, tá? Isso Professor, pode falar. usufruto é só para bens imóveis. Pode ser para bem móvel, né? Agora, que exemplo que você daria? Não, eu nenhum, por isso que eu acho que não pode ser. Exatamente, tá? Exatamente, tá? Né? Então, porque senão, eu tenho, claro que pode, tem algumas situações, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o seguinte, eu dou um bem para alguém, e às vezes até isso acontece, tá? Olha, este bem, este computador que eu estou usando, em caso de meu falecimento, eu gostaria que dessem para fulano, tá? Mas isso, gente, porque o bem móvel, tá? Eu Isso transfiro seria mais pela. viável no caso de um testamento? Exato, pela tradição, né? Então, por isso que, em termos, são o usufruto, são direitos reais de bens de bens imóveis, tá? É Certo, uma obrigada. Professor, A Deise, ali, tu está perguntando ali que todos precisam estar vivos para quê, Deise? Ali a questão do usufruto, sim, né? O usufruto, né? Quando você define o usufruto, todos precisam estar vivos. Eu não sei quem que estava perguntando. eu ia perguntar, professora, o usufruto que o Estado, na figura da polícia, por exemplo, faz de bens de investigados, às vezes até no decorrer do processo. Mas aí, Muitas vezes pode, tem que ser até devolvido. É considerado usufruto nesse sentido? eu até diria que não, porque Uhum. porque este bem depois não volta, até porque teve uma legislação agora, a mudança legislativa, se eu não me engano, 1 ano, 2 anos, de bens apreendidos, de traficantes, de criminosos, que são revertidos, não é usufruto não, gente, tá? Porque aquele bem, ele passa a incorporar o patrimônio da corporação, do Estado, da Guarda Municipal, né? Então, não é usufruto, não, gente, porque o usufruto seria o seguinte: depois o bem volta para o traficante, volta, né, para a pessoa que cometeu um crime. Não Mas seria usufruto. às vezes acontece isso. Tá, mas aí, porque o processo ainda está em andamento, tá? E Certo. lá no processo, a parte provou que aquele bem ele foi obtido de uma forma lícita, tá? Então vai depender do andamento. Quando voltar, é porque a parte provou. Vou dar o exemplo. Aqueles 52 milhões que foi pego na família daquele deputado agora, daquele político lá da Bahia, que agora até esqueci o nome dele. Não sei se alguém de vocês
lembra o nome dele, eu até esqueci o nome. Pá. O que acontece? Se ele provar que aquele recurso tem origem de uma forma lícita, esse é o desafio da defesa, esse é o desafio dele, tá? Aquele recurso volta para ele. Agora, vocês viram quantos recursos ali na Operação Lava Jato, né? Ou de próprio delatores, de pessoas que foram investigados. Gente, para eu devolver 95 milhões, né? Para eu ter uma pena mais branda, quanto é que eu recebi de propina, de situação, se eu devolvi 95 milhões? Não foi um valor baixo, né, gente? Mano, 95 milhões a gente não ganha isso na vida. Vou dizer assim, ó, 1 milhão a gente não ganha na vida. Exato, Rafael. Daí tu imagina, o cara devolveu, teve cara ali na Operação Lava Jato que devolveu 95 milhões, gente. É coisa assim de que tu não acredita. Imagina, tem gente que atrasa um livro e chora para pagar na biblioteca uns centavos. Exato, exatamente, né? Então, tu imagina esta situação, tá, pessoal? Então, Sandro, então eu entendo que não é usufruto desta situação, tá? Certo. Direito real de habitação, alguém já ouviu falar? Ninguém de vocês ouviu falar sobre direito real de habitação? Eu não, nunca ouvi. Pessoal, o que é o direito? É o direito que assiste ao cônjuge ou companheiro ou companheira sobrevivente, tá? O que eu quero dizer com isso? Numa situação de falecimento, faleceu alguém, tá? O viúvo, a pessoa que ficou, tá? Ela tem o direito de continuar residindo no imóvel. Se eu não me engano, é o artigo 1830, tá? 1832, deixa eu ver. Opa, estava faltando. 1832 ou 31, tá? Tá. Olha aqui, gente. 1831, tá? 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, e quando a gente está falando aqui ao cônjuge, a gente está se referindo também, pessoal, ao companheiro, companheira, tá? Será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança o direito real de habitação relativo ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja único daquela natureza inventariada. Tá? Então, quando a gente está falando de direito real de habitação, tá? Nós estamos falando desta situação, tá? Eu até acho que eu tenho um artigo sobre direito real de habitação, daí eu vou localizar, vou enviar para vocês. Eu acho que sim, vou conferir se tem algum artigo sobre isso, tá? Fala. O senhor só poderia dar um exemplo assim mais claro, que não ficou muito claro para mim esse. Fernando, Isso. do direito real de habitação? Isso. Vamos dizer, Fernando, você é casado ou vive em união estável? Graças a Deus sou casado. Ok, tá? Mas quando que alguém é casado ou vive em união estável, tá? E uma pessoa do casal vem a falecer. A outra pessoa
Vou dar um exemplo. Eu sou casado, tenho um filho, tá? Em caso de de eu vir a falecer ou da minha esposa vir a falecer, por direito sucessório, o apartamento que a gente tem aqui, ele até pelo regime de bens que a gente tem, 50% da pessoa que vem a sobreviver, tá? E 50% passa para o meu filho como direito sucessório, em função que a gente tem o regime da comunhão universal, tá? Então, 50% do imóvel é meu se eu sobreviver e 50% do meu filho. Daí ele pode dizer assim, mas o imóvel é 50% meu, eu quero vender. Daí eu vou dizer o seguinte, meu filho, eu tenho o direito real de continuar residindo no imóvel. Vamos dar o exemplo que este é o único apartamento que a gente tem, nós não temos, né, outro imóvel. Então, o que acontece? Eu continuo residindo no imóvel, mesmo que 50% do imóvel seja dele. Então, se ele quiser vender, enquanto eu viver, eu continuo residindo aqui no imóvel, tá? Então, é o direito que assiste, Fernando, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, tá? Quando feita a partilha dos imóveis após o falecimento e o inventário de uma pessoa, tá? Então, a pessoa do casal que sobrevive, ela tem o direito de continuar residindo, mesmo que ela seja dona de apenas uma parte do imóvel. Apenas uma parte do imóvel, tá? Então, olhem aqui o que a Deise escreveu. Por exemplo, meu avô não pode passar para os seus filhos, pois um filho já é falecido. Não, não é nessa situação. Meu avô pode passar mais para os filhos, pois um é falecido, vai depender se este filho falecido ele deixou netos, porque se ele deixou netos, os netos vão representar, tá? Então, os netos sucedem. Mas é bem simples, gente. Aquilo que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Não, divórcio não tem a ver com divórcio, tá? Não, esse direito real de habitação não tem relação com divórcio. Eu vi alguém aqui escrevendo, tá? Deixa eu ver o Ramon. Mas no divórcio, esse direito de habitação se divide. Isso não é, Ramon, do divórcio, porque no divórcio, o imóvel pertence 50% para você e 50% para tua esposa. O que vai acontecer? Quem vai morar no imóvel, ou que fica no imóvel, tem obrigação de pagar aluguel para aquele que saiu, porque 50% é teu. Enquanto não for vendido, aquele que continua residindo, tá, no imóvel, o outro tem direito de cobrar aluguel deste que continua residindo. Então, uma coisa é no divórcio e uma outra situação é no direito sucessório. Então, aquilo que eu estava dando exemplo. Se caso eu vir a falecer, a minha esposa tem o direito de continuar residindo aqui no imóvel, tá? Vou dar um exemplo, sendo que a gente não tem outro imóvel, tá? Igual para residir. Então, o meu filho, ele não pode vender, ele não pode querer exigir que seja feita a venda, tá? Então, quem tem o direito de continuar residindo aqui no imóvel é ela. Por exemplo, se o meu filho pode dizer, mas eu tenho mais necessidade, eu gostaria de residir. Não, é direito real de habitação da minha esposa residir aqui no imóvel. Entendeu, Fernando? Sim, compreendi, professor. Obrigado. Mais alguma dúvida ou mais alguém ficou sobre o direito real de habitação? Eu, professor, na verdade... Fala, Cíntia.
Tem Assim, algumas dúvidas no chat também. Oi? Ah, tá, eu tô baixando aqui agora. eu tenho uma dúvida. Aconteceu uns 4 meses atrás com uma senhora que nós conhecemos. Eu não sei se ela era casada no papel com esse senhor. E aí eles tiveram uma discussão, ela saiu de casa, ficou acho que uns meses morando num apartamento, mas eles moravam juntos. E aí, nesse meio tempo, ele veio a falecer. Aí ela tentou voltar para casa, né, que eles moravam, só que os filhos não deixaram. Aí ela teve que entrar na justiça. Como é que funciona isso, professor? Tá. Primeira situação. É diferente você eles estavam juntos ou estavam separados. É essa a primeira definição que tem que ser feita, tá? É a primeira definição. Se eles, de fato, estavam juntos, tá? Ou se eles estavam separados, tá? Então, é a primeira pergunta que se faz, tá? Se ela estava separada, daí tem aqui o 1830, eu acho que é o 1830, tá? Olhem aqui, ó. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato, há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem a culpa do sobrevivente. É essa situação que esta mulher teria que provar que a separação era por culpa do falecido. Olha aqui, ó. Tá? Era por culpa do falecido. Então, é esta situação que ela teria que provar, tá? Opa. Aonde? Aqui, ó. É essa aqui, ó. Tá? Mas Essa situação aqui, ela tá? tinha Então, comentado. a dúvida, a primeira dúvida, eles estavam separados ou eles formavam um casal e moravam em casas separadas? São esses conceitos que a gente vai ter que definir para dizer se ela tinha direito, há quanto tempo eles estavam separados, se não estavam separados, tá? Porque tem pessoas que são casadas e são separadas de fato, né? Sim, eu sei que ela comentou que como ela decidiu levar a mãe dela já era uma senhora, já acho que tinha 90 e poucos anos, e o marido dela não aceitou que ela cuidasse da mãe dela. Aí houve umas discussões, umas brigas, e aí ela veio a sair de casa, da casa que eles moravam. Aí, nesse meio período, acho que foi uns 2 meses que eles ficaram separados, ele veio a falecer. Aí ela tentou retornar para a casa dela, porque até ela comentou que ela ajudou a construir aquela casa, coisa assim. Só que os filhos dele, que ele já tinha vindo de um outro casamento, não permitiu que ela entrasse dentro de casa. Aí é uma questão que ela tem que provar, primeiro, que ela é que nesta situação ela tem um outro imóvel, tá, gente? Tá? Ela tem um outro imóvel. Esse outro imóvel era alugado, era dela? Ela alugou um apartamento para ela ficar. Então Ela não tem outro imóvel, somente esse. Ela morava com ele há quanto tempo? Acho que uns 4 anos. Eu lutaria. Eu lutaria pelo direito real de habitação, tá? Tá, ok. Porque ela não estava separada, tá? Claro que uma coisa era união estável, que daí, às vezes, a própria jurisprudência e o próprio Estado, ele trata, às vezes, com diferenciação, né? Mas eu trato aqui, ó, se eles não estavam separados, por exemplo, mas eles só não estavam juntos naquele momento em função dessa situação peculiar
dela ter que estar cuidando da mãe, tá? Dá para fazer, mas eu acho que ela vai encontrar alguma dificuldade, tá? Porque ela já tinha saído, tá? Mas mesmo se ela conseguir comprovar que ela, tipo, colocou dinheiro do bolso dela para ajudar a construir a casa? Não, se ela provar isso, não tem nenhuma dúvida. Que aí tá? teria que ser metade dela, pelo que eu imagino. Sim, a casa, o terreno, filhos, né? o terreno é dele? Sim, era dele. Tá, então o que vai acontecer, tá? Quantos filhos ele deixou? Claro, aí tem a situação da separação que ela vai ter que provar, tá, gente? Tá? Que ela vai ter que provar, que é uma situação, tá? Que é uma situação que eu não sei assim, porque às vezes as pessoas estão separadas ou se separaram e porque faleceu, voltam, que eu não sei se é a realidade dela, tá? Ou qual que é a realidade, mas o que acontece? Daí vai ser aplicadas as regras sucessórias, se aquele bem é particular, se ela construiu, em relação à casa, ela vai ter que provar, tá? Então, isso teria que ser discutido até em relação ao valor da casa, se foi construída junto pelo casal, 50% da casa, do valor da casa, é dela, tá? Da casa, eu estou falando da casa. E daí teria que. Essa é uma questão que é uma ótima discussão em termos de direito de família, tá, gente? É uma ótima discussão. Era a Cíntia que estava perguntando? Isso, sim. Tá? Isso mesmo, obrigada. Sim. Eu vou dizer que é uma ótima discussão, tá? Aí vai depender das provas, das situações que ambas as partes tiverem, tá? E das razões que levaram ela a sair. Gente, a gente tem situações judiciais, eu tenho assim, disputas parecidas com a tua, que está me apontando ali, estão há 5 anos, e que agora foi julgado agora há poucos dias no tribunal, né? E a gente é uma situação muito parecida com a tua de sociedade de fato. A gente fez 2 pedidos, né? União estável putativa, e que eu tinha sérias dúvidas que ia ser deferida. Não foi nem na primeira instância, nem na segunda instância, tá? E foi reconhecida sociedade de fato, tá? O que é sociedade de fato? É quando que você está junto com constrói algo junto com a outra pessoa, tá? E que foi o caso do exemplo que eu estou dando, tá? Que a outra pessoa era casada, né? Mas essa outra pessoa morava num outro terreno, né, dessa pessoa, e ali eles construíram, tá? Foi reconhecido sociedade de fato, né? E como sociedade de fato, ela tem direito, né? Ele vai ter que pagar um valor para ela em relação àquilo que ela ajudou a construir lá no imóvel, tá? Vamos voltar aqui, se não tiver nenhuma outra pergunta, tá? Então, pessoal, uma das coisas, a gente tem como direito real a questão da hipoteca, a questão do penhor, que a gente depois, lá quando a gente, na disciplina de direitos reais, a gente vai aprofundar e vai ampliar também essa discussão, tá? Pessoal, uma das coisas importantes, você é proprietário se você levar a registro o imóvel, tá? Então, claro que precisa de todas as regras para levar a registro, que é a questão da escritura pública, mas as pessoas não fazem muitos documentos particulares, tá, gente? Então, para o Estado e também para a gente na condição de advogado, não é interessante que as pessoas não tenham as coisas registradas. Se elas têm as coisas todas registradas, mas elas precisam dos nossos serviços. Então, a gente incentivar as pessoas a levar a registro os documentos,
a questão da propriedade dos imóveis, o que vai acontecer? Se alguém vir a falecer e é proprietário, precisa de inventário, ou se as pessoas se separarem, precisa, né, do advogado para fazer o divórcio ou a dissolução, porque as pessoas têm patrimônio, e somente lá no tabelionato ou na via judicial é que a gente vai conseguir fazer a partilha daquele patrimônio. Então, essas situações do registro, elas são muito importantes, tá? Muito importante. Quando eu falei aqui também do direito do cônjuge, né, do direito de ação, a autorização do cônjuge, se é casado, tá, gente, que está aqui no artigo 1647, tá? 1647, tá? O 1647, tá? Olha aqui, demandar a rescisão de contratos de fiança, né, e a doação, a invalidação do aval realizado pelo outro cônjuge com infração dos incisos, tá? 3 e 4. Então, nesse sentido, gente, se você vai vender o imóvel, tá? Se você vai vender o imóvel, tá. Aqui eu tô, calma, eu achei que eu não estava no artigo, olha aqui, ó, ressalvado o que está disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, tá, gente? Então, por isso que nós, em determinadas situações, se eu vou ser fiador, tá? Eu e a minha esposa precisamos assinar, porque se nós, os dois, não assinarmos, a fiança, ela não é válida. A questão da hipoteca, se a gente vai fazer alguma coisa, colocar em hipoteca aqui o nosso imóvel, precisa da anuência, da autorização dos dois cônjuges, tá? Então, essas situações, ali adiante também no direito de família, tá? Nós vamos aprofundar, mas observem que isso a gente precisa em função dos direitos reais que o casal tem sobre os imóveis pertencentes ao casal, tá? Outra situação que a gente tem aqui diz respeito ao direito à sucessão aberta. O que é o direito à sucessão aberta? Ou melhor, quando acontece a abertura da sucessão, gente? Em que momento que acontece a abertura da sucessão? É quando é aberto o inventário? Em que momento, gente, que acontece a abertura da sucessão? Em que momento que acontece a abertura da sucessão? Sucessores legítimos, Desculpa? eles têm. É quando entra com a ação? Não. A abertura da sucessão, vou dar um exemplo, tá? Se o meu pai vem a falecer, a abertura da sucessão, ela acontece no momento do óbito. Os bens que pertencem ao meu pai passam para os filhos, tá? Passam para os filhos. Entendeu? A abertura da sucessão, ela acontece por uma ficção jurídica no momento do óbito, gente. No momento do óbito, tá? Então, a abertura da sucessão é no momento do óbito, tá? E daí, voltando aqui para o nosso material, por exemplo, aqui voltando para o nosso material,
voltando, você, se tem direito à sucessão aberta, um direito real, gente, tá? No caso, a abertura da sucessão aberta um bem imóvel, tá? Esse direito a um bem imóvel, você não pode negociar isso? Tá? Gente, é possível a cessão de direitos hereditários, você pode vender os direitos. Isso tem a incidência de TBI, né, que é Imposto de Transmissão Intervivos, tá? É possível, sim, inclusive, lá na própria DIT, quando você lança as informações, tem a informação se tem um cessionário, se algum direito, alguém vendeu os direitos hereditários, tá, gente? Só que para vender é por escritura pública, tá? É por escritura pública, mas eu vou dizer que a jurisprudência que tem autorizado a cessão por termo nos autos também, tá? Não só por escritura pública, tá, gente? Principalmente a jurisprudência aqui no estado do Rio Grande do Sul tem permitido também, mesmo que a legislação aponte apenas por escritura pública, é possível por termo nos autos também, tá? A questão da renúncia, você pode renunciar, o que é? Se na morte de alguém os bens passam para você, você pode renunciar. E, às vezes, a gente, como estratégia jurídica para organizar a sucessão, a gente, né, faz a renúncia, ou alguns herdeiros acabam renunciando, justamente para quê? Para facilitar já a transmissão para um terceiro. Porque olhem aqui, gente, se você... vou dar um exemplo. Um pai falece, tinha 2 filhos, tá? Tinha 2 filhos. Se vai fazer cessão de direitos hereditários, vai pagar 2 impostos. O ITCD, que você recebeu, né, a herança, e você transmitiu, você fez o quê? A cessão de direitos hereditários. E se você renunciar, o outro co-herdeiro, o outro herdeiro, ele só vai pagar o quê? O ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Então, nesse sentido, é muito importante você avaliar como é que vai se dar depois a partilha, quem vai ficar com os quinhões, se alguém vai comprar. Você precisa conversar isso com a família e com os herdeiros, para não haver o quê? A questão de duplicidade tributária, né? Porque você recebe e depois transmite. Então, você vai pagar 2 tipos de impostos. Isso é bem interessante, que Mas daí, a gente pode falar. Não seria necessário fazer o inventário como... Não, as 2 situações que eu estou mostrando e dizendo aqui, a gente precisa fazer o inventário, tá? Porque como é que eu vou transferir a propriedade de alguém que faleceu? A gente só tem 2 caminhos. Quais são esses 2 caminhos, gente? Alguém faleceu, ele é proprietário. Quais são as formas, as alternativas que eu tenho de transferir este imóvel? Eu só tenho 2 alternativas. Qual é a alternativa primeira, que nós acabamos de falar aqui, por meio do inventário? A outra, qual é que tem? A sucessão? A sucessão é o inventário, tá? É o inventário. Os campeão? A uso capião, gente, são as 2 formas que a gente tem de transferência de imóveis, gente, tá? De propriedade de imóveis. São as 2 alternativas jurídicas que a gente tem de transferência de propriedade.
Quando eu falo transferência de propriedade, gente, eu não estou falando de transferência de posse. Você pode transferir a posse apenas de diferentes formas, né? Você pode, olha, está aqui liberado o imóvel, você pode, vem aqui e reside nele. Você pode também fazer o quê, gente? Um contrato particular, mas a transferência de propriedade, ela se dá por meio do quê? Do registro. E a mudança de registro só se dá de que forma? Por meio da sentença de uso capião ou a escritura pública de partilha, né, de inventário, ou a sentença, os formais de partilhas, oriundo de processo judicial. Então, somente inventário e uso capião. Não temos outra forma, tá, gente? Vamos finalizar aqui a nossa aula de hoje olhando para os bens móveis, tá? Os bens móveis. Aliás, sobre imóveis, desculpem que eu não perguntei se tinha alguma dúvida, gente, se tinha mais alguma dúvida. Não, professor. Vocês estão conseguindo entender o conteúdo, gente? Sim, é bastante Sim. informação, mas pelo menos eu estou conseguindo compreender. Eu também. Eu acho que sim, vamos torcer para que eu esteja certo. Na verdade, quando a gente olha a aula, a gente parece que tá tudo claro. Daí quando a gente lê o texto, faz o exercício, a gente vê que nem tudo tá claro. Aí a gente foi na próxima. E mais, e eu vou te dizer, e daí complica mais quando o professor dá os estudos práticos profissionais, não é? Com certeza. Exatamente. Pessoal, eu vou dizer para vocês o seguinte, e por que a gente tem esse foco de trabalhar os estudos práticos profissionais desde agora? A principal causa de reprovação na segunda fase da prova da ordem são essas questões, não é a peça, gente. E por isso que a gente insiste com vocês desde aí o início do curso, trabalhando com essas situações prático-profissionais, tá? Então, vamos voltar aqui que a gente... bens móveis, tá? Gente, os bens móveis, nós até já damos alguns exemplos, né? Imagine que se esse copo aqui fosse de um cristal, né, muito valioso, tá, gente, tá? Mas mesmo assim é um copo, tá? É um bem móvel, não é? Sim. Tá? E, vocês estão enxergando este computador? Sim, estamos. Tá? Então, estou falando de bem móvel. Olhem aqui. Eu não movimentei o computador, eu não movimentei aqui não estou movimentando, tá? Olhem aqui. Os bens móveis são os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia. Então, a remoção, quem está fazendo aqui, tá? Quem está fazendo sou eu, tá? E tem alguns bens móveis por força própria. Alguém poderia me dar um exemplo? Cavalo. Cavalo? Aliás, eu não vi nenhum cachorro. Um animal? Exato, Um animal querendo como uma vaca? participar da aula hoje, tá, gente? Eu não vi nenhum cachorro querendo participar da aula. Nós estávamos com uma reunião hoje com os professores às 18 ali às 18 horas, tá? E até por isso que a gente terminou muito próximo ali das 19 horas, daí até que eu me organizei para voltar aqui, o cachorro da professora Daniele queria participar da reunião também, tá, gente? E isso é muito comum, né? Agora, nesses dias que a gente está em casa, as crianças, os animais quererem participar, tá? Então, mas como é que a gente chama? Como é que a gente chama o bem imóvel que se move por conta própria?
Semovente. Semovente? Isso aí, semoventes, tá? Então, os animais que se movimentam né, por conta própria, né, nós chamamos eles de bens móveis semoventes, né? São os semoventes, tá? Então, que é uma... E os outros que nós... tá. O celular eu consigo colocar aqui, consigo colocar, tá? Então, por força alheia, tá? A doutrina, gente, tá? Então, observem que essa classificação, se você olhar ali no teu código, tá? Você não vai verificar essa classificação, né? Então, são os bens que podem ser transportados, móveis por natureza, de um lugar para outro, mediante o emprego. Então, o livro está aqui, eu vou trazer para cá, vou trazer para cá, né? No caso, o celular, vou trazer para cá, o computador, a mesa que eu não vou conseguir mexer, tá? Então, esses materiais, né, eles são móveis por natureza, porque eles podem ser transportados e, pelo que eu vi aqui, não houve a deterioração de nenhum deles, tá? Móveis por antecipação, tá? Aqui a doutrina dá é principalmente a questão das árvores, né? Destinada ao corte, né? Que a gente tem muita plantação de árvore destinada ao corte, quer dizer, elas estão incorporadas ao solo, foram lançadas sementes ou foram plantadas, tá? Mas elas podem ser destacadas, né, e convertidas em móveis, principalmente aqui a questão das árvores, né, destinadas à produção de móveis, tá? Móveis por determinação legal, da mesma forma que a gente tinha imóveis por determinação legal, que é o direito real e o direito à sucessão aberta, tá? Então, aqui também nós temos no artigo 83, tá? Do Código, que são móveis por determinação legal. As energias que têm um valor econômico, tá? E daí, quais são as energias que têm um valor econômico, gente? A energia elétrica, a energia eólica, a energia solar, tá? Então, todas as energias que têm valor econômico. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Você pode me perguntar o seguinte, mas, professor, o que são esses direitos reais sobre os objetos móveis? Vai você, né, numa situação joias, tá? Estou dando um exemplo, joias, os móveis, você vai fazer um divórcio, o casal, e a gente tem muitos casais que, por exemplo, mobiliaram o apartamento, a casa há pouco tempo, tá? Então, eu lembro agora, na semana passada, a gente pegou um divórcio, e daí uma das situações que entra para discussão a partilha dos bens móveis, tá, gente? Então, isso faz parte, né, os direitos que as pessoas têm sobre esses bens móveis, tá? Os direitos de caráter patrimonial e as respectivas ações, tá? Então, os direitos que você tem em relação ao patrimônio, isso tudo é considerado um bem móvel, tá? E aqui em relação a que está lá no artigo 82, tá? No artigo 82, que nós acabamos de falar, que são ainda bens móveis, os semoventes, tá? Que são os animais, tá? Só para mostrar para vocês aqui no artigo 82.
tá? Ó, então, olhem aqui, né? Então, são bem imóveis suscetíveis de movimento próprio ou de remoção, tá? Por movimento próprio. Então, aqueles que têm movimento próprio, tá? Eu vou dizer para vocês, né, como exemplo, os animais que nós acabamos de dar, tá? Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão aqui sobre o conteúdo que nós trabalhamos até aqui? Não. Tá. Na semana que vem, nós vamos continuar a nossa discussão, sobre os bens fungíveis e consumíveis, e aqui tem né, uma discussão, a gente vai fazer essa discussão final sobre os bens, e daí depois vocês vão finalizar a avaliação do grau A na semana que vem, tá? Então, a nossa atividade da semana que vem vai ser esta, tá? Eu só vou aqui terminar a gravação.